Durante sua live semanal, o deputado federal Maurício Marcon comentou a aprovação do ministro de Lula, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, lembrando que o ministro substitui uma antecessora do mesmo espectro ideológico. O deputado disse: "Para quem acha que o cenário está pior agora, eu discordo pelo seguinte: eu acho que essa reação que a esquerda vem tendo é pelo crescimento da direita. A maior herança que o Bolsonaro deixou para nós foi o ressurgimento da direita." Ele afirmou: "Hoje, por mais que muita gente não acredite nisso, estamos melhor do que há 6 anos atrás." O deputado disse que, ao ponderar sobre o que se pode esperar, é preciso analisar as 2 indicações que Lula já fez neste mandato. Ele apontou que Lula indicou 2 amigos, contrariando o que havia dito na campanha. O deputado disse: "Zanin entrou no lugar do Lewandowski. Por mais duro que seja, eu diria que a gente teve um ganho." Marcon explicou que, ao que tudo indica, Zanin é menos à esquerda que Lewandowski e brincou: "Na primeira indicação, Lula se enganou. Acho que a gente ganhou alguns pontinhos." Maurício Marcon prosseguiu: "No segundo ponto, vamos lembrar que a ministra que deixou o Supremo é Rosa Weber. Ela, inclusive, votou pela questão do aborto, então não era grande coisa. Em questão de voto no Supremo, não acho que a gente perdeu muita coisa." O deputado ponderou: "Talvez o ativismo judicial que o Flávio Dino vai fazer, esse sim a gente acaba perdendo bastante. Mas se ele aumentar muito a temperatura, que já é muito alta na política brasileira, a gente vai ter uma situação de estiramento da corda. Os polos vão se reforçando e o centro morrendo. Então, eu acho que a gente vai ter uma polarização ainda maior para as próximas eleições, até porque as pessoas não aguentam mais decisões ridículas como vem tomando o STF, inclusive condenando à morte pessoas inocentes, como é o caso do Clezão. Então, a gente tem um estiramento." Marcon apontou que até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que pode vir a fazer uma possível sinalização de reação ao Supremo no ano que vem e disse: "E o Pacheco precisa fazer isso, senão ele sabe que não se elege mais a nada." O deputado disse: "Eu acho que a gente está mais forte, maior. A gente tem rede social, conversa com as pessoas e teve 50% dos votos contra tudo e contra todos. Como disse o Nicolas, o presente é deles, mas o futuro é nosso." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sobre o Flávio Dino, galera, vamos lá. Para concluir, porque amanhã eu vou sair cedo e tô exausto hoje. Flávio Dino. Primeiro vou fazer uma análise profunda aqui, que eu acho que uma reflexão. Primeiro a gente precisa entender o que acontecia no Brasil há uns 6 anos atrás. Vamos lá. Até um pouco antes do Bolsonaro se candidatar à presidência. Há 6 anos atrás, basicamente só a esquerda falava no nosso país. Os ministros do Supremo já eram todos de esquerda, porque foram indicados ou pelo Fernando Henrique, ou pelo Lula, ou pela Dilma, né? Então, para quem acha que o cenário está pior agora, eu basicamente dou uma discordada pelo seguinte, porque eu acho que essa reação que a esquerda vem tendo é pelo crescimento da direita. E aquilo que eu falo, a maior herança que o Bolsonaro deixou para nós foi o ressurgimento da direita no Brasil. Então, esse ressurgimento, que há 6 anos atrás nós tínhamos 11 ministros todos de esquerda, hoje nós temos 9 de esquerda e 2 de direita, ou 1 de direita e 1 mais de centro, digamos assim, por causa da indicação do Bolsonaro. E aí a gente teve essa reação que eles vêm tendo, assim, de subir o discurso, da imprensa bater em quem é de direita e por aí vai, porque hoje, por mais que a gente não acredite nisso, nós estamos melhores do que nós estávamos há 6 anos atrás. Hoje existe uma briga de esquerda contra direita verdadeira, né? De conservadores contra progressistas, que não existia há 6 anos atrás. Imaginem vocês se acontecesse 6, 7 anos atrás o que o Moro fez, e aqui a minha opinião, acho que é a mesma de vocês, ele votou favorável à indicação do Flávio Dino, tentando salvar a própria pele, no meu ponto de vista, né? E esquecendo que ele está lá por causa dos eleitores que ele representa, ele deveria fazer a vontade dos eleitores, né? Então, acabou votando, o voto é secreto, foram 47 votos. Teve outros votos assim que são muito suspeitos, como por exemplo a Mara Gabrilli, de São Paulo, a Soraya Tronic, que com certeza votou, abriu o voto pro Dino, né, um comunista no Supremo, mesmo ela tendo sido eleita como senadora do Bolsonaro e por aí vai. Então, as pessoas me pedem o que a gente pode esperar. Olha, primeiro a gente precisa fazer uma análise das 2 indicações do Lula. A primeira foi o Zanin, né? Sempre lembrando que ele prometeu que não ia indicar amigos, né? Indicou 2 amigos. O Zanin entrou no lugar do Lewandowski. Olha, eu acho que aí, por mais duro que seja de eu falar isso, eu posso dizer para vocês que a gente teve um ganho, né? O Zanin é um cara menos, digamos, à esquerda do que o Lewandowski, do meu ponto de vista. Ele, inclusive, acabou proferindo algumas decisões aí que irritaram a esquerda. Então, eu acho que na primeira indicação o Lula, entre aspas, se enganou, digamos assim. O que vocês estão escutando é minha esposa se estralando, que ela tem frouxidão ligamentar, então ela se estrala. Então, mostra aí, mano. Não sei se vocês escutaram, mas é um som terrível que a gente escuta às vezes de noite. Parece que eu estou desmanchando ela. Mas enfim, então nesse primeiro ponto eu acho que a gente ganhou alguns pontinhos. No segundo ponto, vamos lembrar que a ministra que deixou o Supremo é a Rosa Weber, né? E ela, inclusive, votou pela questão do aborto. Então, não era grande coisa também, né? Então, em questão de voto no Supremo, eu não vejo que a gente perdeu muita coisa. Talvez o ativismo judicial que o Flávio Dino vai fazer, esse sim a gente acabou perdendo bastante. Bom, mas daí a gente precisa entender que se ele aumentar muito a temperatura, que já é muito quente na política brasileira, a gente vai ter uma situação de estiramento cada vez maior da corda, onde os polos cada vez vão se reforçando e o centro vai cada vez mais morrendo. Então eu acho que a gente vai ter uma polarização ainda maior para as próximas eleições, baseada no Supremo, que é que as pessoas não têm mais saco propriamente para aceitar decisões ridículas como vem tomando o Supremo Tribunal Federal, inclusive prendendo pessoas inocentes e por aí vai, né? Inclusive condenando pessoas à morte inocentes, como a gente viu o caso do Clesão. Então a gente tem um estiramento. O próprio Pacheco falou que no primeiro semestre de 2024 vai colocar medidas que restringam mais, talvez, o mandato dos ministros do Supremo. Então a gente pode ter um mandato de 10 anos, que é algo até consensual lá no Congresso Nacional. Eu acho que a gente pode construir isso. E o Pacheco precisa fazer isso, porque senão ele sabe que não se elege mais a nada, né?
Então, eu vejo que quando o Lula foi eleito, uma das principais coisas que eu falei que era temerário era a questão dos ministros do Supremo, que a gente tinha a oportunidade de ter 4, ter coisa que sempre foi 11-0, a gente teria um 7-4 aqui, né, e estaria construindo um STF um tanto quanto mais conservador, coisa que infelizmente não aconteceu, mas assim, pessoal, a gente fez o que pôde. O Nicolas também fez um vídeo muito bom essa semana sobre terra arrasada. Eu acho que a gente está muito mais forte, muito maior. A gente tem rede social, a gente conversa com as pessoas. A gente teve basicamente 50% dos votos contra tudo e contra todos. Então eu acho que o futuro, como diz o Nicolas, que eu gosto muito, o presente é deles, mas o futuro é nosso. Quer contribuir com alguma coisa? Não, tu vem aqui do lado. Então, eu queria dizer para vocês que tem outras perguntas, mas como eu falei no começo da live, hoje a gente está bastante impossibilitado de responder a todos. Peço desculpa, foi um dia bastante conturbado, bastante cansativo para nós, né? Para quem chegou agora, peguei um acidente muito feio na estrada. Então, essa live é muito diferente mesmo, mas eu não poderia deixar de vir aqui e conversar com vocês mais uma vez, como eu faço, eu e a Patrícia, toda semana, né? Independente do que aconteça, independentemente do cenário, a gente busca conversar com vocês, porque é uma forma de a gente prestar contas. A gente teve também a reforma tributária votada na sexta-feira, o Lira votou na sexta justamente para que os parlamentares não estivessem lá. Então, realmente, tinham poucos parlamentares lá, porque sexta-feira é um dia que os parlamentares não ficam em Brasília. A gente tem família, a gente tem os nossos compromissos nas nossas bases, e a gente acaba, como qualquer diretor de empresa ou pessoa representante que trabalha ao longo da semana, na sexta-feira é o dia de voltar para casa, né? Então o Lira fez de caso pensado a questão da reforma tributária, que é uma reforma que tem pontos positivos, pessoal, não é tudo ruim, né? Mas tem pontos realmente que deixaram muito a desejar. Dentre eles, a questão de ter a certeza que os impostos não iriam aumentar. A gente não tem essa certeza, e vindo do governo do PT, a gente imagina que esse imposto também vai aumentar. Então a gente tem a questão de leis complementares, que a gente vai votar agora, que são legislações que vão basicamente balizar a questão desses novos impostos aí, e a gente vai lutar para que não seja aumentada a carga tributária. Eu queria entrar em mais detalhes sobre isso, mas também não consegui me aprofundar. Ao longo dessa semana a gente grava alguns vídeos aí falando sobre isso. Lembrando que tu votou na sexta. Para quem não acompanhou meus stories, todos os parlamentares votam, tá? A gente tem o Infoleg, e mesmo estando em Brasília a gente vota pelo Infoleg, então não tem... O voto de vocês não ia mudar, não ia mudar. Na realidade. Claro, o pessoal, até eu vi que a Bia Kisses comentou ali. A Bia tá aqui, queridona, Bia amada, beijo. Eles fizeram um trabalho, né, bem legal e tal, mas dificilmente, né, ia conseguir reverter totalmente. Não, ali já era favas contadas. Pessoal, em Brasília o que rola lá é basicamente emenda e cargo, então a gente, até para concluir a live, mas dar uma boa notícia para vocês, a gente deve estar arrumando, entre aspas, a questão do placarcongresso.com, onde vocês conseguem ver como os parlamentares votam, né? E a gente vai melhorar a questão do display para o celular, que não está muito bom. E ali vocês conseguem diferenciar parlamentares que trocam apoios para o governo por emendas e cargos e parlamentares que não se vendem, né? Então eu acho que esse placarcongresso.com vem fazendo muito sucesso, e graças a Deus eu continuo com 100% de oposição e votando, né? Até tinha muita gente, quando eu me elegi em Caxias, dizia: o Marcon vai chegar lá e vai mudar. Mais uma vez queimaram a língua, né? 100% de oposição, enquanto quem falava disso muitas vezes está num partido que todos os parlamentares, ou basicamente quase todos, votam com o governo, né? Então tem gente que não tem vergonha na cara de falar dos outros e não se enxergar, né? Mas tudo bem, faz parte. Tem gente que é meio psicopata e a gente tem que até cuidar, porque o descontrole é total.